ele citava 7 nomes de parentes desencarnados daquela senhora. Nomes que eu não tinha acesso, que eu não conhecia, pessoas que era da vida íntima dela. E aí, tudo na paz contigo? Espero que você esteja bem, tranquilo, tranquila. E hoje o vídeo é bastante especial, eu quero compartilhar aqui contigo, na honestidade, na abertura mesmo, uma experiência de psicografia, uma experiência mediúnica. Eu quero contar como foi a primeira vez que eu psicografei uma carta para uma pessoa, no caso não foi nem de um parente, mas foi de um conhecido, que viveu muitos anos com essa pessoa, que eu não conheci. E é aquelas cartas que o espírito vem e cita vários nomes, e nome de cidade, e fatos que só a pessoa conhece. E às vezes a gente vê isso acontecendo, mas fica aquela curiosidade, né? Como é que funciona, como é que não é. E eu vou te contar uma experiência minha, e te contar como é, como é que foi. Eu já falei aqui outras vezes que eu não me sinto sempre muito à vontade de partilhar experiências mediúnicas, porque é uma coisa muito particular, nem todo mundo sabe respeitar, sabe, quando você divulga publicamente. Muita gente sabe, né? Mas assim, eu tenho aprendido com esse trabalho aqui, pelos comentários de vocês, que partilhando essas experiências com vocês, isso ajuda muito. Não por uma questão autobiográfica, porque não é essa questão aqui de querer aparecer por isso. Eu já falei outras vezes que mediunidade não define caráter, mediunidade é uma coisa da natureza. Agora, o que você faz com a mediunidade, como o que você faz com qualquer outra coisa, é o que define se você é uma pessoa legal ou não. Mas é mais no sentido de contribuir com uma referência, com uma perspectiva de percepção mesmo da realidade. Porque às vezes você está passando por uma situação difícil que envolve a questão da morte, uma questão existencial. Será que existe essas coisas? Será que não existe? Aí você fica naquela angústia danada, ou você perdeu um parente, perdeu entre aspas, né, que você vai ver que não é bem assim. Ou ainda lembrando de quando eu era bem jovenzinho, pré-adolescente, que eu estava mergulhando nessas questões todas, e perguntavam, nossa, mas será que é real mesmo? Será que isso existe mesmo? E aí, o que me consolava, o que me ajudava e norteava, era o relato da experiência de pessoas que viviam aquilo de uma maneira mais ostensiva na vida delas. E por algum motivo, a vida também me permitiu, ao longo do meu desenvolvimento, ter essa perspectiva também para agora talvez para contribuir um pouco. Então eu quero te contar essa história de como é que foi. Já deixo claro aqui que esse vídeo aqui não é para converter ninguém, para convencer ninguém. Vocês sabem que eu não gosto dessa pegada, mas é uma partilha assim na honestidade mesmo. Eu sou uma pessoa muito pragmática e muito fria na análise. Então assim, eu sou o tipo de pessoa que se eu tivesse feito um monte de experiência nesse sentido e visto que não rola, que não existe e tal, eu seria aquela pessoa que chegaria para você e falaria assim, ó, na honestidade, nem perca seu tempo com isso, porque não existe, é baboseira e tal. Mas a minha experiência, não só o estudo, mas a experiência, desde pequenininho, tem me mostrado dia após dia que realmente essas coisas, elas existem, fazem parte da nossa vida. As dimensões da existência, né, essas dimensões paralelas, são como oitavas de um mesmo piano.
o mesmo piano que vai compor a mesma canção, a mesma música, né? Então, eu vou começar o relato, primeiro assim, a questão da mediunidade se manifestou desde cedo comigo, né? Tem uma questão de família também, e desde cedo veio muito forte a questão da psicografia, mas existe uma diferença entre tipos de psicografia e situações de psicografia que eu quero falar aqui para vocês. Eu tenho alguns livros publicados, agora atualmente tenho 9 livros publicados, e 2 desses livros são de psicografia, né? O 3 anos, 3 meses, 3 dias. Os autores são espíritos que viveram no Tibete, e esse mais recente aqui, vai fazer barulho ali atrás, o Eco dos Druidas. Interessante porque para a psicografia de livros, que a princípio é a minha tarefa principal dentro do campo da mediunidade, não é escrever cartas consoladoras, já vou chegar nisso, mas vou relatar um exemplo. Vem alguns espíritos que tiveram vivências em culturas interrompidas por invasores, por guerras, destruição, aquela coisa toda. Então a gente está falando aqui da cultura celta, dos tibetanos e tal, e eles vêm contar como é que era naquela época, né? Como que era a cultura, o que eles acreditavam, o que eles não acreditavam. E peraí que vai passar um caminhão fazendo um grande barulho agora. Pronto, muito bem, agora que já passou a torcida inteira do Corinthians de caminhão e trator aqui do lado, vamos continuar. Quando eu estou psicografando um livro, é diferente, porque assim, se a gente pudesse escolher uma palavra que fosse sinônimo de mediunidade, essa palavra seria sintonia. Você já vai entender com o exemplo que eu vou contar aqui. Então, quando eu preciso psicografar um livro, que é um trabalho mais ostensivo e mais extenso, eu preciso ter uma boa ambientação psíquica e fluídica com o espírito que vai se comunicar. Então aqueles espíritos já se aproximam com antecedência, vão me ambientando na psicosfera deles para eu me acostumar com aquela energia e poder traduzir melhor aquilo que eles querem passar, porque o médium é um intérprete também, né? Algumas vezes a psicografia ela vem por clareaudiência. Então, quando eu tenho muita sintonia com o espírito, geralmente com o meu guia, ele dita. Então ele vai falando, como eu falo aqui contigo, e eu só vou anotando as palavras dele. Ele fica do lado falando e eu vou anotando. Peraí. Né? Só que para ter esse grau de fluência, lembra que a gente está falando da comunicação entre duas dimensões. Não é uma coisa, na minha percepção, não é uma coisa completamente fácil e simples, né? Então exige uma concentração, exige um cuidado e tal, um trabalho todo. Mas quando eu tenho muita sintonia, ele pode falar e eu anoto, tá? Isso funcionou muito também quando eu fui psicografar este livro e este livro, porque às vezes acontece por mim o fenômeno da psicografia xenoglóssica, que é psicografar em outras línguas, escrever em outras línguas que eu não conheço, e línguas que existem, coisa que você pode pegar depois, buscar uma tradução e você vai ver que está tudo certinho. Então aqui você tinha palavras, algumas coisas psicografadas em tibetano, e aqui algumas coisas psicografadas em galês, tá? A psicografia em galês, o espírito, o Nolando, ele falava e eu anotava, tá? Então tinha esse grau de proximidade. Mas geralmente, quando eu vou psicografar um livro, o que acontece é o seguinte: o espírito se apresenta, né, junto com o meu próprio guia, e aí eu me coloco em concentração, eu me expando, o meu campo se expande, eu vou me concentrando. Eles fazem a mesma coisa do outro lado. Eles se expandem, vão se concentrando, e eles me envolvem, né? Ninguém não entra, não baixa, não é isso. Me envolvem, né? E eu estou num estado muito sensível, muito receptivo e com uma percepção muito apurada. Se tiver alguma coisa acontecendo no ambiente, se chegar alguém silenciosamente, eu vou captar, eu vou perceber. Se tiver alguém com raiva perto, se tiver alguém pensando alguma coisa distante, eu vou perceber. Eu fico muito sensível, muito sensível nessa hora. E aí, na hora que eles me envolvem, eu entro numa espécie de transe, que é um estado meio que de torpor,
um estado meio grogue, meio zonzo, vem um impulso, uma energia que dá um impulso muito forte, muito grande. Deixa eu só arrumar a câmera aqui. Vem um impulso muito grande e quando eles... Não sei se a palavra seria acoplar, eu não gosto dessa palavra, porque eu não sinto que é muito assim. Mas quando tem aquela comunhão de energia, comunhão de pensamento, dá um tranco assim, que surge uma hiper inspiração, e aí minha mão começa a escrever, eu começo a escrever, e eu não penso antes, não passa pela minha cabeça o que está sendo escrito. Eu vou ver o que está sendo escrito no mesmo momento que a palavra sai no papel. Então vem um impulso muito forte que não tem origem pré-existente na minha mente. Eu tomo consciência da palavra depois, tá? Eu não apago, eu não fico inconsciente, tá? Eu não durmo. Eu fico grogue, eu fico zonzo. E aí, né, quando acontece esse processo, todo o andar da psicografia é muito intenso e muito rápido. Então, eu escrevo muita coisa, sai muita coisa em pouquíssimo tempo. Esse livro aqui, por exemplo, ele foi psicografado em uma semana. Tá? Este aqui. E assim, uma semana corrida, que eu tava lá em época de TCC de faculdade, aquela coisa toda, e ele foi terminado, estava pronto para ler assim, impresso na gráfica, com os coisinhos aqui prendendo e tal, a espiral e tal. Em uma semana ele estava pronto. E na verdade, eu já falei em outros vídeos, nesse aqui é o livro 1. Veio muito mais material do que esse aqui que está publicado. Porque na verdade continuou após essa primeira semana. E esse trabalho se estendeu mais ou menos um pouquinho mais do que um mês e uma semana, e nesse período foram psicografadas quase 900 páginas. E não é 900 páginas de A4 no garrancho, não. São 900 páginas dessa daqui, tá? E com muita coisa. Opa, tem uns marcadores aqui, o Yogananda e tal. E, né, coisas muito relativas à cultura e tal. Então é um processo muito intenso quando acontece. Geralmente o meu trabalho mediúnico tem a ver com esse tipo de produção. Agora, vez ou outra, não é o meu foco, não é o meu trabalho, não faz parte da minha tarefa mediúnica, é isso que eu vou falar. Mas muito de vez em quando acontece de estar conversando com uma pessoa, visitando alguém, e se apresenta um parente desencarnado dessa pessoa, querendo passar algum recado. Geralmente eu sou uma pessoa muito relutante. O espírito fala, fala isso. Eu digo, olha, me desculpa, não é o lugar, não é a ocasião. Se você precisar, procura um outro trabalho. Não é a minha tarefa essa. E eu tenho muito claro, a espiritualidade já me deixou isso muito claro, que a minha tarefa, pelo menos nesse momento, não sei no futuro, não é de fazer essa questão de carteiro de parente. É trazer conhecimento, tá? Trazer essas culturas, essas coisas todas. Mas de vez em quando, muito de vez em quando acontece. E muito de vez em quando, desses de vez em quando, às vezes eu aqueço e falo, ok, então você me fala, passa o recado e eu passo para a pessoa. E aí, essas coisas foram acontecendo ao longo da vida, sempre foi tudo muito preciso, mas teve a primeira vez em que eu então psicografei uma carta de um recado de um desencarnado para uma pessoa. Aquelas cartas com detalhes e tal, eu vou te contar como é que foi. Foi meio diferente da produção dos livros, tá? Eu fui visitar uma pessoa, é uma senhora idosa, não tão idosa, mas ela havia acabado de sair do hospital, ela tinha passado por uma cirurgia. E eu fui visitá-la para passar um ânimo, uma alegria e tal. E eu tô lá conversando com ela e se apresenta ao lado dela o espírito de um senhor. Agora não me lembro o nome dele, mas ele deu o nome, ele se identificou. E aquela pessoa estava muito fragilizada por conta da cirurgia, por conta do hospital, aquela coisa toda, né? Tinha que fazer mais exames, tinha que fazer uma outra operação, estava bem fragilizada. E aí aquele espírito ficou lá acompanhando. Interessante porque ele apareceu e ao longo da minha conversa com ela se lembrou dele. Olha a questão da influência sutil, né? Da inspiração, da intuição, né? Eu não sei se ela estava vendo como eu estava vendo, eu acredito que não, mesmo porque ela precisou de mim para poder passar a mensagem. Mas
quando ele estava presente, ela lembrou dele. Olha que coisa interessante, né? E aí, conversa vai, conversa vem, ele pede pra mim, olha, eu sei que você não trabalha com isso, mas devido à situação da nossa irmã, você não poderia passar um recado para ela e tal. E no primeiro momento eu neguei, falei, não, olha, me desculpa, eu não estou no ambiente do centro, porque eu gosto de trabalhar mediunicamente no centro, que é um lugar protegido, que é um lugar onde as pessoas podem avaliar aquilo que está vindo mediunicamente, me dar esse tipo de amparo, esse tipo de suporte e tal. E falei, olha, não é a ocasião. Mas a conversa foi gerando uma emotividade, um envolvimento tão forte, tão grande, uma energia tão boa. E o espírito ali do lado, que eu cheguei uma hora e falei, ai, por que não também, né? E aí eu falei pra ela, olha, você tem um pedaço de papel, pode ser um guardanapo, qualquer coisa, eu preciso escrever um recadinho, passar um recadinho pra você, porque tá fulano de tal se apresentando aqui do lado e ele quer te passar uma mensagem, né? E ela era espírita, tá? E eu vou até comentar uma coisa sobre isso, que é o seguinte, ela já prontamente já pegou, já arranjou um caderninho velho ali, caneta tá aqui e tal, já se concentrou e tal. E aí ela entrou em prece junto e ela me deixou muito à vontade. E esse é um ponto que eu queria comentar com vocês, porque tem gente que vai achar que é fajutagem isso, mas não é não. Como a questão da sintonia é algo muito delicado, o fato dela ter acolhido, dela ter criado um ambiente, me ajudado a me conectar, facilitou o trabalho. Por quê? Como é que foi a minha percepção nesse momento? Não foi como eu te falei dos livros. Nesse momento acontece uma coisa que acontece muito comigo, que é uma percepção mediúnica que ela é sinestésica. Ah, Yuri, você está vendo, você está ouvindo, você está sentindo, o que que é? É tudo ao mesmo tempo, tudo misturado, às vezes um fica mais forte, às vezes um fica mais fraco, uma percepção fica mais em evidência do que a outra. Então, assim, é um monte de informação ao mesmo tempo, né? Então, o espírito está aqui falando, daqui a pouco eu começo a sentir o que ele está sentindo, aí daqui a pouco ele fala uma frase, aí ele quer falar uma coisa específica, eu não estou conseguindo por algum motivo entender ou captar, e ele me mostra uma imagem, e aquela imagem vai me remeter àquela coisa, aí eu consigo entender o que ele está querendo falar, aí daqui a pouco ele me mostra alguma coisa, daqui a pouco eu ouço, daqui a pouco eu sinto, e é uma coisa assim, sabe, meio que uma TV chuviscando assim, tentando sintonizar. Então, para mim é assim. Então, como é um momento muito delicado, eu não conheço aquele espírito, eu não tenho uma sintonia com aquele espírito. Então, o fato daquela senhora me acolher naquele momento, entender o que estava acontecendo, fazer uma prece junto comigo, me deixar à vontade, fez com que eu relaxasse, ficasse mais tranquilo e pudesse me abrir mais para a conexão com aquele ser. Então, às vezes parece até... é uma questão até pra gente pensar, porque às vezes sempre a gente vê, né, alguém que quer questionar, que quer falar que você é uma fraude, que quer te criticar, e que na hora do fenômeno fica ali negativando, pondo uma pressão em você, e aí de repente o médium não consegue se conectar e a pessoa fala, ah, tá vendo, não deu certo, não funciona. Cara, da minha experiência, eu vou te dizer na maior honestidade do mundo, espero que você sinta essa honestidade, é o máximo que eu posso fazer. Como a gente está falando de um campo psíquico muito sutil, se tem alguém do lado, claro que não necessariamente vai impedir o fenômeno de acontecer, mas se tem alguém do lado lá, te pondo pressão, te exigindo coisa, negativando, aquela coisa toda, como é um sentido muito, muito delicado, muito sutil, atrapalha. Por quê? Da mesma forma que você consegue sentir, perceber, entrar em contato com um espírito desencarnado, o cara que está te negativando lá também é um espírito, é encarnado do teu lado. Então assim, pensa em ondas, em energias, em frequências, né? Quando essas ondas entram em contato com o aparelho mediúnico orgânico do médium, essas informações elas são decodificadas. Quando a gente está falando de mediunidade, um dos principais sensores é a glândula pineal. Então também está captando aquilo, só que está captando de uma pessoa que está aqui, está captando o cara que está te negativando ali, o outro está te xingando ali, a muvuca que está em volta. Então às vezes, né? Então é uma coisa muito delicada. O fato dela ter feito uma prece, dela ter me acolhido com amorosidade, me deixado à vontade, permitiu que o fenômeno acontecesse. Por isso que se fala muito que
É muito interessante muito mais interessante e mais seguro você utilizar a mediunidade, a prática mediúnica dentro de um local adequado, né? Um centro espírita, um centro de umbanda, seja lá qual for. A questão aqui não é a disputa religiosa, né? Mas é entender a delicadeza do processo. Tanto que essa questão de ver, ouvir de uma forma sinestésica, né? Algumas vezes na minha vida isso me atrapalha. Quando eu vou em lugares assim, com muito espírito, com muita informação, com muita energia heterogênea. Eu lembro na minha época de adolescente, né? Eu não ia em baladinha e nada. Quando minha mãe me obrigava a ir nas festinhas de 15 anos, dava meia hora eu já ligava para eles me buscarem, porque era muita energia, tinha um monte de espírito lá e aquilo me fazia mal. Então eu captava aqueles estímulos da mesma forma sinestésica que eu estou contando aqui, às vezes no dia a dia. Claro que há momentos que você está mais fechado, mais aterrado, tem momentos que você está mais aberto, né? E a gente tem que aprender a lidar com isso. Mas enfim, voltando para a nossa história, o senhor se apresentou, tal, e ela me deu lá o papel e a caneta. Tinha um outro amigo nosso na ocasião, que também fez uma prece junto, ajudando na concentração. E aí aquele senhor foi me passando, não incorporou, não foi nada disso, tá? Ele estava ali me passando tudo. Algumas coisas eu conseguia ouvir diretamente, outras coisas ele projetava imagens, só que ele começou a dar dados específicos. Então foram 7 páginas, algo assim, de psicografia. E ao longo da carta, ele citava 7 nomes de parentes desencarnados daquela senhora. Nomes que eu não tinha acesso, que eu não conhecia, pessoas que era da vida íntima dela. Citava fatos da vida íntima dela. Citava lugares e cidades, né, onde essa pessoa havia vivido no passado. E assim, ele foi me passando tudo de uma maneira muito específica. Nome, sobrenome, localização, tudo assim, perfeito, como nessas cartas que você vê, de Chico Xavier, de Fernando Bem. Para mim foi uma surpresa, porque eu nunca tinha recebido uma carta daquela forma, assim, né, com recado de parente, citando o nome. Na verdade já até tinha, mas não com essa intensidade, né? E como é que foi o processo? Foi como eu disse, foi sinestésico. Às vezes ele estava falando e eu estava anotando no fluxo. De repente, ele queria passar uma informação que eu perdia um pouco a sintonia e não conseguia captar direito. E aí a sensação era tipo, eu perdia o ouvir assim, mas continuava conectado. Aí sabe aquela sensação de quando você está querendo lembrar de alguma coisa que está na ponta da língua, que tipo aí daqui a pouco vinha. E quando vinha, saía um nome de um parente, um sobrenome, tudo certinho. E às vezes ele mostrava uma imagem para ajudar, para confirmar e tal. Então foi um processo meio assim, não foi fluido como um livro, né? Então eu tava lá anotando, daqui a pouco eu parava e peraí, sabe? Tipo, peraí que eu... Aí vinha, aí eu continuava. Porque você tem que entender assim, que a coisa não é romanceada como a gente imagina. O espírito aparece aqui na tua frente, oi, eu sou o espírito, fulano de tal. Pra ele falar diretamente, você tem que ter uma sintonia, conforme eu já tinha falado. Quando você não tem sintonia, é chiado, né? Que nem a TV. Às vezes você pega o sinal, você pega coisa nítida, daqui a pouco, opa, peraí, deixa eu arrumar a antena. É meio que essa sensação. O que me lembrou, para minha surpresa, que eu não acreditava muito, sabe aqueles programas de médiums americanos que eles começam a falar dos parentes mortos das pessoas? Falar, peraí, não, tem uma coisa assim, tem uma letra aqui, um nome, Brian, não sei, McNamara. Alguém tinha um Brian McNamara, era meu filho e tal. E eu nunca achei que poderia acontecer dessa forma. E dessa vez aconteceu mais ou menos assim. Então eu comecei a ter um pouco mais de respeito, um pouco mais de empatia. Eu não sei se todos esses programas são de verdade ou não, alguns eu acho que realmente são. Mas ali eu experimentei o fenômeno um pouco mais ou menos dessa forma. Claro que teve a ver com a psicografia. Esse espírito não pegou na minha mão para escrever, não teve aquela coisa assim. Foi ele me passando assim, meio, né, aos trancos e barrancos. Mas foi uma bela carta.
Então, às vezes ele me passava a imagem, às vezes ele falava, às vezes eu conseguia ouvir, às vezes dava chiado, ele tinha que me mostrar de uma outra forma, às vezes vinha esse negócio de sensação de você estar tentando lembrar de alguma coisa, de repente, bum, sai um nome, vem um sobrenome, vem um nome de um lugar e tal, e você pega e você vai pondo. Então, era um processo muito sinestésico, muito estímulo, muita informação cruzada acontecendo e eu registrando e colocando ali. Então, você vê aí a dificuldade, né, ou a complexidade, não vamos falar dificuldade porque a dificuldade é minha, né? Mas a complexidade de você trocar informações entre dimensões diferentes, né? A gente tem aparelhos orgânicos, né? No nosso próprio cérebro, né? Quando a gente fala de pineal, aparelhos sensíveis a essas trocas, mas no momento que a gente se encontra, nem sempre essas trocas elas vão ser 100% nítidas e perfeitas o tempo todo, justamente por conta dessa questão da sintonia. O próprio Chico Xavier, em parceria na época com o Valdo Vieira, ele psicografou livros muito interessantes falando sobre esse assunto, com mecanismos da mediunidade, nos domínios da mediunidade, e o próprio livro dos médiuns de Kardec explica esses processos muito bem. Mas o que eu quero te dizer é que terminou a psicografia, eu entreguei para ela. E tinha um monte de nome, um monte de coisa ali que eu não fazia ideia, não conhecia. E falei, meu Deus do céu, o que é isso? E entreguei para ela, ela leu a carta, as lágrimas vieram aos olhos dela, e ela foi me explicando, ó, você tá vendo esse fulano que ele está citando? Então, ele foi um parente meu que morreu em tal época, que me falou exatamente isso, tá tudo certinho, essa aqui é minha irmã, essa aqui é tal parente, essa aqui é minha filha, essa história que ele está contando aqui aconteceu em tal ano, foi assim, assim, assado, e tá vendo esse nome aqui? Então isso aqui é uma parente minha lá de trás, que não sei o que tem. Ela foi explicando toda a carta, ela estava certinha. A carta estava certinha, e eu falei, nossa, que legal ver essa coisa acontecendo assim, real life mesmo, né? Às vezes a gente vê de longe e fala, oh, que legal, será que é mesmo? E de repente estava rolando dessa forma, né? com os detalhes todos precisos. E aí, a assinatura do cara, o cara assinou, não assinou pela minha mão, ele só deu o nome dele, mas ele assinou de uma maneira diferente. Ele não colocou o nome dele, ele colocou de uma outra forma, e ela disse, então, esse senhor, ele assinava exatamente desse jeito, ele não escreveu o nome dele, ele fazia assim exatamente como você pôs aqui. E ele tinha me orientado lá para pôr as letras diferentes e fazer uma brincadeira com o nome dele. E ela falou, cara, ele escrevia assim. E curioso, e ela acrescenta, curioso, que nessa noite anterior, eu rezei bastante e pensei muito nele. Nele, justamente nesse senhor. E aí ele vem no dia seguinte, a gente não sabe as condições, devia ter uma questão de mérito, uma questão kármica positiva ali, a gente não sabe, né? Porque não é assim para todo mundo, tem muitas condições, Deus não é injusto, porque ele deu para um, não deu para outro, não é assim, tem muitas condições, às vezes é bom que você não receba, às vezes você vai receber, vai te causar um impacto que não vai ser legal, não sei, a gente não sabe por que às vezes acontece, às vezes não acontece. Às vezes acontece, às vezes não acontece. Mas é interessante a gente ver que realmente rola a coisa. Tem médium, tem pessoas estudiosas que vão dizer assim, o espírito não pode falar, não consegue falar através do médium informações que já não estejam pré-existentes na cabeça do médium, porque aí é mais fácil do médium localizar a informação e tal. Olha, particularmente eu não gosto muito dessa análise, porque se o médium... se o espírito só pode falar de coisa que o médium sabe, então deve ser o médium que está falando, né? Não? Na minha experiência, eu tenho percebido assim, que quando o espírito quer falar, né, e tem condições, existe toda uma dinâmica favorável, e ele quer falar uma coisa que só ele sabe, ele fala. Tá? Nem sempre é fácil por conta dessa questão que eu falei da sintonia. Porque às vezes é como assim, imagina um estrangeiro, né, ele vai falar batata. Sei lá, um alemão vai falar batata. Eu não sei como fala batata em alemão. Né? E de repente ele chega do teu lado e fala assim, né? Você tem que escrever lá batata, porque o parente que vai receber tinha uma plantação de batata na Alemanha. Né? Se ele fala tipo, o médium vai ficar né? Então, algumas vezes o que acontece quando tem essa barreira da linguagem
é o espírito passar para você a ideia pura, a ideia, o bloco mental, sem ele estar vestido com uma palavra. Então ele te passa a ideia pura de batata. Ele não passa a palavra Schwarzroses. Ele passa a ideia, a intenção batata. Aí você, né, você escreve batata, que é a forma como o seu cérebro físico consegue decodificar aquela ideia. Né? Isso acontece. E às vezes, quando a sintonia é mais difícil, de fato, né, se o médium, por exemplo, vamos supor que, sei lá, eu vou psicografar em italiano. Nessa vida eu não sei italiano, mas numa vida passada eu sabia italiano e aquilo está na minha memória extrafísica. Então, assim, se eu tenho aquilo inconscientemente ou conscientemente, às vezes até mais fácil por conta da sintonia. Tipo fonte de Word, sabe o Word de computador? O negócio de escrever? Imagina que você está lá escrevendo, aí você baixa uma fonte no seu Word exclusiva. Aí você deixa todo aquele texto naquela fonte linda. Aí você vai passar aquele texto para um outro computador. Só que você passa aquele texto para um computador que não tem baixado aquela fonte. Aí o que vai acontecer? Quando você passa o texto para aquele computador, o texto vai ficar desconfigurado. Né? O T vai virar C cedilha, vai virar umas coisas esquisitas, vai passar... Você vai entender mais ou menos o que está querendo dizer ali, mas vai estar meio bagunçado. Né? Então, nesse sentido, sim, é interessante o médium expandir a cultura, o médium ter recursos mentais, estudo mesmo para conseguir decodificar a mensagem. Porque às vezes a mensagem ela não vai vir assim na clara audiência. Tá? Às vezes ela vai vir num fluxo psíquico muito grande. E você precisa ter já material psíquico para saber interpretar aquilo. O médium é um intérprete também. Volto a dizer, nem tudo é o espírito falando e você anotando perfeitamente. Até as cartas do próprio Chico Xavier, se você for ver, muitas delas, você vê uma linguagem própria do Chico interpretando o que o espírito está falando. Então aquela coisa de mãezinha, nananana, aquilo é uma característica do Chico. Mas não é porque ele escrevia, ele interpretava, ele captava e traduzia na linguagem dele, que a carta deixava de ter dados específicos, trocentos nomes e sobrenomes, senha de cofre e tudo, né? Então é delicado. Mas eu não concordo com esse pessoal que diz assim que é impossível o espírito passar informação que o médium não saiba. Né? De experiência própria é mais difícil por conta da sintonia. Mas rola sim. Se o espírito quer passar uma informação, quer passar um nome, quer passar um número, quer passar alguma coisa, ele fala. Aliás, foi assim que eu aprendi a me entender na minha mediunidade, porque ela começou a florar mais ostensivamente na pré-adolescência. Eu falava, meu Deus do céu, será que isso tudo que está acontecendo comigo está acontecendo de verdade? Será que está acontecendo? Meu Deus do céu, o que é isso? E aí o que eu fazia para me sentir em segurança? Já fica uma dica. Eu pedia para os espíritos que se apresentavam ou perguntava coisas que eu não tinha como saber. Então eu pedia informações, eu pedia dados, números, datas, tudo detalhado. Falava assim, bom, se existe mesmo, eu não sei disso. Se existe, você vai me falar a informação correta. E eles vinham e traziam a informação correta, tudo preciso, tudo objetivo. Aí eu fui falando, não, então de fato parece que existe realmente alguma coisa que tá além de mim, né? Isso me ajudou muito. Mas eu percebi que sim, eles podem falar coisas que o médium não conhece. Aliás, se realmente tem um espírito, provavelmente ele vai fazer isso, né? Volto a dizer, não é o meu trabalho mediúnico, então não adianta me pedir carta. Yuri, mas o meu caso é especial. Para todo ego, todo caso é especial. Para o nosso ego, sempre o nosso caso é especial. Não, eu não trabalho com isso. Os meus mentores não me autorizam a fazer isso. É muito raro, é uma questão muito de vez em quando. O meu trabalho é com os livros, tá? Existem trabalhos muito interessantes dessa linha de psicografia, de cartas consoladoras. Eu gosto muito particularmente do trabalho do Fernando Ben, hoje em dia, né, que ele faz esse trabalho, e assim, o espírito fala nome, sobrenome, CPF, e assim, eu já acompanhei esse trabalho, ele não entrevista ninguém, não entrevista, não conversa, não, o espírito vai, fala tudo em detalhes. Tem uma médium que eu gosto muito, né, que está divulgando mais publicamente o trabalho dela agora, que é a Mayra Rocha.
É a mesma coisa, o espírito conta todos os detalhes, assim, numa maior honestidade, uma mediunidade muito objetiva, uma percepção muito límpida do plano espiritual, né? O que lembra muito aqueles trabalhos clássicos de Chico Xavier. Uma grande médium que a gente teve no Brasil foi a dona Célia do Carmo. O próprio Chico dizia que ela era a maior médium do Brasil. E ela tinha isso também, o espírito chegava assim, e nas cartas ele passava CPF, ó, o meu número de telefone é isso, vai buscar o meu parente em tal lugar, dava o endereço, dava o nome de trocentos familiares. E assim, existem trabalhos específicos para isso, que são os trabalhos de cartas consoladoras. Eu não faço esse trabalho e não me proponho a fazer. E lembrando assim, que não depende de mim o fenômeno, né? Quando acontece, não é porque eu quero, porque eu controlo o fenômeno, eu não controlo nada, né? Ah, Yuri, porque você tem que conseguir. Eu não consigo. Eu não controlo essas coisas, né? Não sou eu que mando, eu não tenho monopólio do fenômeno. Não é se eu quiser. Ah, se você me pressionar... Não. O chefe é Deus. O chefe é Deus e a espiritualidade superior que trabalha em nome desse amor maior de Deus. Eles sabem as coisas que a gente não sabe. E às vezes vem alguma informação ou outra. Por mim, nesse tipo de trabalho, quase não acontece porque não é a minha proposta. Mas é possível. Não sei se em alguma fase da minha vida isso vai ser a proposta, sei que no momento não é. Muito de vez em quando, por algum motivo a espiritualidade permite. No momento o trabalho é mais voltado à psicografia. Então essa questão de detalhes, de coisas precisas, tem nos livros. Tá? Os espíritos nos livros trazem isso sim. Tá? Coisas bem específicas, detalhes. Né? Claro que eu posso cometer os meus erros de captação de vez em quando, mas eles são bem precisos, eles dão bastante detalhes, e eu gosto bastante disso porque torna a comunicação espiritual muito objetiva. E o que eu quero te dizer então com esse vídeo é que sim, a coisa rola mesmo, na real mesmo. Estou te passando assim da minha experiência. Você não precisa acreditar em mim, nem quero isso, mas talvez você possa confiar se você sentir a minha energia de honestidade. Tá? Eu não ia perder meu tempo para chegar aqui falar de uma coisa que você ia perder tempo, né, acreditando. É uma coisa que acontece comigo, acontece com um monte de gente, não é só comigo. É uma coisa normal, natural, não é um grande dom, não vou por essa linha de pensamento, não. Uma coisa que sempre aconteceu. E assim, o plano espiritual ele existe, tá? As pessoas não morrem, o que morre é o corpo físico na real. Seus parentes, você, todo mundo continuam vivos do outro lado, continuam podendo se comunicar, continuam vivendo, podem dar dados, podem dar tudo, pode falar com o teu coração de uma forma sutil, de uma intuição, através de um médium, através de alguma coisa. Mas assim, vida é sempre vida, tá? Vida é sempre vida, e eu tenho constatado na maior honestidade essa realidade durante toda a minha vida, com episódios muito factuais, muito objetivos. E queria te contar essa história da primeira vez. Depois dessa vez, né, teve outras experiências nesse sentido, de alguns espíritos também passando cartas de familiares. Mas volto a dizer, eu tô dizendo isso porque senão daqui a pouco vai encher de mensagem aqui de um monte de gente. Ah, é porque o meu filho, porque não sei o que tem, consegue uma mensagem para mim, eu não consigo, eu não trabalho com isso. Tá? Vai procurar o trabalho de quem trabalha com isso. Os próprios espíritos que me acompanham não me orientam nesse sentido, não é isso que eu estou para fazer aqui, nesse momento. Mas acontece porque a faculdade é natural, é possível, tá aí, de repente por algum motivo rola. Mas eu queria te contar então os bastidores de como é que é. E o resultado, como é que é comigo, pode ser diferente com outro médium. Estou contando comigo como é que é. E o resultado, né, que é muito legal você ver. Eu me emociono muito quando você pode entregar uma carta dessa, você fala, cara, o que são esse monte de nomes? Será que tá certo? Será que não tá certo? E a pessoa começa a ler, e ela começa a chorar de emoção, e tá tudo certo. Os detalhes, as vivências, os segredos que o espírito conta na carta. E assim, eu acho que eu me surpreendo mais do que a pessoa que recebe. Não porque eu não acredito na coisa, porque não tem nem como não acreditar. A coisa está acontecendo aqui, não é nem uma questão de acreditar. Tá aqui, tá rolando. Mas eu acho um movimento muito bonito, né, de uma mãe poder se comunicar com o filho, falar, continua, a coisa não acaba aqui.
E quantas mães e quantos parentes talvez não estejam falando através desse vídeo, talvez não diretamente citando o nome, mas patrocinando, né, essa nossa conversa, para que talvez chegue até o teu coração essa sensação, essa energia real de que realmente a coisa acontece, que a vida continua, que eles estão aí, que nada pode matar o amor. Nada pode matar o amor. E é surpreendente, a coisa realmente acontece. Espero que esse breve relato, que não foi nada breve, possa te fazer bem, possa te fortalecer a sua fé. E volto a te dizer, o plano espiritual existe, os espíritos eles existem, mediunidade é uma coisa natural, né? Os meus próprios mentores sempre me orientam que assim, não é porque espiritualidade existe, que os espíritos existem, que é pra gente ficar vangloriando os espíritos, porque eles são como a gente, né? O que um espírito fala é a fala particular dele, né? A gente tem que filtrar e tal, e buscar sempre se conectar ao amor maior, que você pode chamar de Deus, ou o nome que você quiser, não precisa nem dar nome se você não quiser, mas que essa consciência maior tem muitos arautos amorosos, bondosos, luminosos, que trabalham também, são agentes em nome desse amor. E estão sempre preocupados em te trazer esse carinho, essa bondade, esse aconchego, né? E que esse vídeo seja uma portinha de esperança para... Às vezes a gente fica na dúvida, será que acontece, será que não acontece e tal. Eu já tive essa dúvida quando era criancinha e hoje, vivendo isso, eu posso passar isso para você. O que eu posso te passar é o meu relato, o que eu posso te passar é a energia da minha honestidade. Você vai receber essa energia ou não, não sei. O que você vai fazer com o que eu estou falando, eu não sei o que você vai fazer. Mas eu me senti no dever, pelo instrumento que eu tenho aqui de comunicação, de fomentar, de passar para você essas informações, no meio dessa sociedade tão materialista, tão superficialista, né? Nesses paradigmas de vida tão estreitos, tão longe do amor, que às vezes mais complicam a nossa vida do que nos libertam. Eu acho que esse tipo de informação, a gente saber que a vida é sempre vida, que o amor é sempre amor, que o universo é colaborativo, independente da dimensão que a gente se encontra, que vale a pena viver, né? Apesar da morte não existir, né? Nenhum desses seres apoiam, por exemplo, o suicídio, porque não resolve nada. Às vezes até atrapalha mais depois, porque você não vai morrer, né? Mas há sempre uma esperança, sempre ajuda se a gente pede, se a gente se conecta, se a gente põe o nosso ego de joelhos. Não é o nosso corpo de joelhos, é o nosso ego de joelhos. Ele pede, tô aqui, eu me abro para receber esse amor. Porque às vezes a gente tem dificuldade em doar, mas a gente às vezes tem mais dificuldade em receber. E a gente acha que isso é ser forte. Não, a gente tem que aprender a receber também. É isso, chega. Beijo na alma, fica na paz. Se curtiu, senta a testa no botão de like. Se inscreva no canal, se quiser ajudar a gente, torne-se membro aqui. E é isso, beijo na alma, fica na paz, brilha a sua luz, receba um abraço do tamanho do sol.